Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PPP, porque eu noto que muitas pessoas estão próximas, da aposentadoria, contam com um período especial e não sabem nem o significado do PPP e para que ele serve. Bom, o que significa PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário, Bom, então ele é um documento que desde 2004 ele passou a existir e é comum diversos trabalhadores ouvirem falar no PPP. Caso você não saiba, ele é um dos documentos mais importantes para a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde no trabalho. Então, o INSS, inclusive, considera o perfil profissiográfico como o único documento válido para comprovação a partir do momento que ele passou a existir, que foi em 2004. Então, o PPP ele é um documento com informações resumidas, porém essenciais. Então, nele contém todo o histórico de serviço de quem trabalha em atividades especiais. Bom, e para que serve o PPP? Ele serve para descrever todo o histórico da função insalubre e ou perigosa que o empregado ocupa na empresa onde trabalha. Então, no PPP deve conter as seguintes informações: dados administrativos da empresa, assinatura do representante legal da empresa ou do preposto, quem é o responsável pelas informações do PPP, dados administrativos do trabalhador, cargo ou cargos ocupados por esse trabalhador, especificado por períodos, descrição de todas as atividades e função que o trabalhador exerce, especificado por períodos, registro de como é o ambiente que esse empregado trabalha, quais são os fatores de risco que a saúde do trabalhador e ele estão expostos, e outros detalhes fundamentais que comprovem a atividade insalubre e ou perigosa. Então, são a partir dessas comprovações no perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador que ele conseguirá seu direito a benefícios previdenciários. Então, um desses benefícios é a aposentadoria especial. Embora o PPP ele tenha surgido somente em 2004, a empresa onde você trabalha, ela é obrigada a fornecê-lo mesmo para períodos anteriores a 2004. Além do mais, formulários e documentos antigos emitidos antes de janeiro de 2004, quando sequer existia o PPP, também são completamente válidos para comprovar a exposição a agentes insalubres e ou periculosos. Bom, qual a diferença entre LTCAT e PPP? A diferença entre o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, e o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, é que o LTCAT ele é mais completo que o PPP. Enquanto que o LTCAT apresenta informações quantitativas e qualitativas a partir da análise detalhada do ambiente de trabalho, as descrições do PPP elas são mais resumidas e específicas sobre a realidade do trabalhador. Então, pode-se dizer que o PPP ele é uma versão resumida do LTCAT. Só que, ao passo que o PPP
passou a existir e a ser exigido somente a partir de 1 de 2004, o laudo técnico já existia antes disso. Por isso, o LTCAT é indispensável nos seguintes casos. Antes de 13/10/96, quando o agente nocivo for o ruído, de 14/10/96 a 31/12/2003, independente de qual for o agente nocivo. O LTCAT é importante para a comprovação das informações contidas no PPP. Apesar de o PPP ser um documento presumidamente verdadeiro, em alguns casos ele pode ser exigido em processos administrativos ou judiciais. Qual a importância do PPP? Bom, além do PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, ele ter a importância de comprovar o exercício de um trabalhador em uma atividade especial, ele não se limita a isso. Conforme o artigo 282 da Instrução Normativa 128 de 2020, o PPP de 2022, o PPP tem outras finalidades e importâncias, tais como comprovar a especialidade da atividade para que o empregado realmente consiga a concessão do benefício previdenciário que solicitar. Fornecer e servir um meio de confirmar as provas fornecidas pelo empregador perante a Previdência Social, né, o INSS, e perante outros órgãos públicos, perante os sindicatos, fornecer meios de prova para a própria empresa, organizar e individualizar informações da empresa ao longo dos anos, possibilitar que a administração pública obtenha informações fidedignas para o desenvolvimento epidemiológico e da vigilância sanitária. Bom, o PPP reduz quanto tempo para obtenção da aposentadoria? Bom, não existe um único período certo e determinado que o PPP, né, o perfil profissiográfico previdenciário, reduz de tempo para pedir aposentadoria. Isso vai depender caso a caso. Então, ele é um documento, ele é um dos mais importantes para comprovar atividade especial, insalubre ou periculosa. Tudo vai se relacionar com um caso específico de cada segurado. Dependendo da situação, pode ser que o segurado precise do PPP para conseguir a concessão de uma aposentadoria especial, que requer menos tempo de contribuição se comparamos com outra aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Então, o tempo mínimo de atividade especial depende do grau de risco dessa atividade, podendo ser 15, 20, 25 anos. Em outra hipótese, pode ser que o segurado precise do PPP para converter um tempo especial em comum, desde que esse tempo tenha sido exercido antes da reforma. Lembre-se, como a reforma da Previdência entrou em vigor no dia 13/11/2019, essa nova norma modificou as regras da aposentadoria especial e da conversão do tempo. Então, não é necessariamente o PPP que reduz o seu tempo de atividade. Na realidade, a aposentadoria especial, ela demanda menos tempo de atividade do segurado, justamente por ele ter exercido uma função de risco à sua saúde ou integridade física. Sendo assim, o PPP somente vai comprovar que de fato o segurado exerceu uma atividade insalubre ou periculosa. Bom, a redução do tempo está atrelada a um dos 3 graus de risco da atividade especial. Enquanto isso, o PPP apenas será um meio de provar o risco. Na dúvida, sugiro que você converse com um advogado especialista em direito previdenciário. Bom, quem tem direito a receber o PPP? Qualquer trabalhador tem direito a receber o PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Porém, o risco da atividade só vai constar no PPP de quem realmente trabalha exposto a agentes insalubres e ou perigosos, nocivos à saúde.
com enquadramento por categoria profissional até 28/4/95, profissões insalubres e ou perigosas exercidas até 28/4/95, elas não precisam ser comprovadas através do PPP. Para períodos após essa data, é fundamental você contar com a ajuda de um advogado especialista que, além de averiguar a documentação necessária para comprovar uma atividade especial. Então, não esqueça que o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, só foi criado em 2004. Antes disso, havia o LTCAT, assim como outros documentos relevantes para a comprovação de exposição. Bom, contribuintes individuais têm direito ao PPP? Sim, contribuintes individuais têm direito ao PPP, né, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Estou repetindo bastante para a pessoa decorar o nome todo. Porém, no caso dos contribuintes individuais, autônomos, como médicos, enfermeiros e dentistas, por exemplo, que não prestam serviços para pessoas jurídicas, a responsabilidade de fazer e de apresentar o PPP é do próprio trabalhador. Nesse caso, o contribuinte individual ele deverá contratar um profissional especializado em medicina e segurança do trabalho, que após averiguar as condições de trabalho, irá elaborar o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. O LTCAT servirá como base para o preenchimento das informações do PPP. Pode ser um profissional médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. Além de tudo, por mais que o segurado tenha trabalhado por anos a fio como contribuinte individual e nunca tenha feito um LTCAT, sequer um PPP, a saída para comprovar a sua atividade especial poderá ocorrer na esfera judicial. Na esfera administrativa, pode acontecer do INSS não aceitar as provas de determinados casos, mas da Justiça ser mais receptiva com as provas desses mesmos casos. Bom, quem é responsável pela emissão do PPP? A responsabilidade pela emissão do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, varia para cada tipo de segurado do INSS ou de acordo com a atividade exercida. No caso dos contribuintes individuais, que são os autônomos, que não prestam serviços para pessoas jurídicas, a responsabilidade pela emissão do PPP é dos próprios autônomos. De outro lado, as empresas onde os empregados CLT trabalham é que são responsáveis pela emissão do PPP desses trabalhadores. Bom, a empresa ela é obrigada a emitir o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário? Sim, a empresa ela é obrigada a emitir o PPP. Ela tem que emitir, sim, ela não pode se recusar. Ela tem que emitir para o trabalhador, então ela deve fornecê-lo ao empregado em qualquer circunstância solicitada. Seja quando o empregado estiver saindo da empresa, porque não vai mais trabalhar nela, seja quando o empregado saiu da empresa, mas precisou solicitá-lo posteriormente, ou seja, quando o empregado precisar do PPP no momento em que for se aposentar. Então, não importa a circunstância, a empresa ela é obrigada a fornecer o PPP para o trabalhador. Bom, como conseguir o PPP? O empregado ele pode conseguir o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, de várias formas. No entanto, as duas formas mais comuns são pedir direto no setor de RH, que é Recursos Humanos da empresa, ou enviar uma carta para a empresa com AR, aviso de recebimento. Então, o primeiro passo para conseguir o seu PPP é solicitá-lo no setor de RH, Recursos Humanos da empresa onde você trabalha ou já trabalhou em outro momento. Então, normalmente, esse tipo de pedido ele é feito direto com o pessoal de RH.
Porém, caso esse setor não imita o perfil profissiográfico, certamente algum trabalhador saberá orientá-lo sobre em qual outro setor você poderá solicitá-lo. Mas suponhamos que o RH ou algum outro setor da empresa tenha acatado seu pedido. Feito isso, guarde o registro de solicitação do PPP. Aproveite também para pedir um protocolo da sua solicitação, uma carta ou e-mail informando que você realmente solicitou o PPP. Lembre-se, isso vale tanto se você ainda trabalha na empresa quanto se você já não está mais nela. Caso a empresa ignore o seu pedido de PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, feito direto no setor de RH, que é os recursos humanos da empresa, a segunda opção será a carta com AR. Carta com AR quer dizer carta com aviso de recebimento. Então, basicamente, essa carta significa que você será avisado de que a empresa recebeu a sua solicitação de pedido de PPP. Assim, ela não poderá negar dizendo que não recebeu. Guarde o AR, isso porque o AR pode servir como prova para o INSS de que você pediu o documento, mas que a empresa não retornou com o seu PPP. A apresentação do AR pode fazer toda a diferença para a concessão da sua aposentadoria. Não podemos esquecer que é sua obrigação ir atrás dos documentos para se aposentar, mas também é obrigação da empresa fornecer os documentos que você pediu, como o PPP. Se você não provar que você foi atrás da documentação, o INSS pode negar a sua aposentadoria. Assim, você terá que começar tudo do zero, com grandes chances de perder os atrasados. No entanto, se ficar provado que você foi atrás da documentação, as chances de você conseguir a sua aposentadoria são grandes, mesmo que o INSS negue seu direito. E além disso, você pode até garantir os valores atrasados desde o primeiro pedido do seu benefício previdenciário. Então, imagine que o segurado Cleiton tenha entrado com um pedido de aposentadoria no INSS em janeiro de 2023. Por mais que ele tenha solicitado um PPP sem AR, para a empresa onde trabalhou, o documento não foi fornecido para o Cleiton. Depois disso, ele não se preocupou em solicitar o seu PPP de outro modo, porque ele acreditou piamente que o seu benefício seria concedido mesmo sem o PPP. Bom, pelos cálculos, Cleiton teria direito a uma aposentadoria de R$2.000. Porém, após 3 meses de análise, seu pedido de aposentadoria foi negado. E o fundamento para a negativa do INSS foi que faltava a documentação necessária com a comprovação da especialidade da atividade que o Cleiton exerceu no seu trabalho, ou seja, um PPP demonstrando a insalubridade ou a periculosidade. Sendo assim, o Cleiton resolveu entrar com um recurso administrativo. Entretanto, esse recurso foi negado após 9 meses de análise sobre o mesmo fundamento. Só que nesse meio tempo, o segurado Cleiton perdeu 12 meses. Então, diante disso, agora ele deverá levar mais um tempo atrás do PPP. Com a posse desse documento, ele vai ter que fazer um novo pedido de aposentadoria para conseguir a concessão do seu benefício. Só nesses 12 meses, o prejuízo do Cleiton foi mais de R$24.000. Por isso, é importante juntar o comprovante de aviso de recebimento do pedido de PPP. Bom, como que eu consigo o PPP de uma empresa falida? Quando uma empresa decreta falência ou fica inativa no mercado, é mais difícil você conseguir documentos como o PPP.
que é o perfil profissiográfico previdenciário. Mas também não é impossível. Em situações como essa, você pode conseguir o PPP de empresa falida por meio de pelo menos 6 alternativas. Você pode entrar em contato com o sindicato da categoria, você pode procurar o síndico da massa falida, você pode retirar uma certidão na junta comercial para saber quem são os sócios da massa falida. Você pode verificar processos de aposentadoria de ex-trabalhadores da empresa. Você pode conseguir provas testemunhais, utilizar uma perícia indireta. Então, de qualquer modo, antes de agir, é importante você buscar informações e dicas de um advogado especialista em direito previdenciário. Bom, o que fazer se a empresa não forneceu o PPP? Se a empresa não forneceu o PPP, o ideal é você ir atrás do auxílio jurídico. Você e seu advogado podem entrar com uma ação na justiça. Ainda mais se você tentar conseguir o PPP por todos os meios de forma amigável e mesmo assim a empresa se negar a fornecê-lo. Não emitir o PPP pode causar multa? Sim. Além da empresa ter que pagar uma multa por não emitir ou não fornecer o PPP para o empregado, ela também poderá pagar uma multa por não manter o PPP atualizado. Então, essa informação está no artigo 283, inciso 1, a linha H do Regulamento da Previdência Social, também chamado pela sigla RPS. Em caso de dúvida ou se a empresa realmente não quiser fornecer o seu PPP, converse com um advogado especialista que seja da sua confiança e que possa auxiliá-lo. Bom, o que é necessário para fazer um PPP? Para fazer um PPP é necessário analisar as informações do LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais, de trabalho. Além disso, é importante verificar outros documentos, tais como, por exemplo, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, se for o caso, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Também é crucial que o PPP seja válido, confirmado por um profissional habilitado, como por um médico do trabalho ou por um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Bom, então, o que acontece? O PPP, é importante falar que a partir de 1º de janeiro de 2023, você pode obter o seu PPP através do Meu INSS. Então, para atividades especiais exercidas após 23 de janeiro, 1º de janeiro de 2023, você pode obter através do Meu INSS. E período anterior, você aceita o formulário físico sem problema algum. Essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.